Está no ar mais um programa Top Sport no canal 15 da NET pela Multiplay, também transmitido pela Alaris e também transmitido pela Com Brasil para todas as antenas parabólicas do Brasil. E você também pode assistir o Top Sport lá no YouTube, criado pelo meu amigo Divac, nosso amigo do TI. Esse é o fera, esse é o que constrói tudo do Top Sport. E também temos o nosso amigo Ayrton, que fica lá na televisão, no canal 15 da NET de Fortaleza. E também hoje temos como convidado aqui o nosso querido amigo, o Hernando Ferreira, ele que é o grande convidado da noite aqui e vai contar tudo sobre o basquetebol, o que acontece no basquetebol do Ceará e por que o basquetebol está parado há tanto tempo. Boa noite, Divac. Boa noite, Hernando. Boa noite, Hernando. Boa noite, grande Renan Correia. Um grande prazer falar com você mais uma vez. Boa noite aí, meu amigo Fernando Divac, um cara que eu conheço aí há longas datas aí, me ajudou bastante na minha trajetória no basquetebol aqui no Ceará. Pessoal, para quem não conhece o Hernando é presidente do IBCC, tá? Que é um instituto de atletas de basquetebol. Então ele constrói, não, não é nem construir, ele forma, ele é um formador de atletas do basquetebol. Isso há mais de 15 anos ou 20 anos, eu acredito que o Instituto está formado. E várias gerações de atletas já passaram pela mão dele. Ele, inclusive, é um professor, um educador, né? Esses atletas que passaram na mão do Hernando, muitos deles já se formaram, muitos deles já seguiram o seu caminho e muitos deles continuam praticando basquetebol, né? Hernando também foi candidato a presidente da Federação Cearense de Basquetebol, que ela estava na mão do Adelso Julião por mais de 25 anos, né? E o que acontece? Quando isso foi para ter a eleição não teve, foi contestada pelo Hernando, que não deu chance dele concorrer, e isso está sub júdice, né? O juiz parou tudo, só que essa parada aí já completa 6 anos. 6 anos que o basquetebol do Ceará não participa de nada, de nenhum campeonato de mini basquete, nenhum campeonato infantil, nem juvenil, nada, nem masculino, nem feminino, né? Então, aí o que acontece? A CBB, que era para ter feito uma intervenção na federação, porque já que está sob júdice, a CBB era para ter intervido. Não interviu. Então nós estamos prejudicados aí no estado do Ceará, com 6 anos de atraso. Quantas gerações já se perderam? E o que você acha disso tudo, Hernando? Conta aí para gente. Há anos nós tínhamos uma decadência do nosso basquetebol. Podemos chamar assim que nós tínhamos campeonatos de peladas, né, e não de competições bem organizadas, bem valorizadas, bem captadas, né? Porque nós não tínhamos sequer patrocinadores, apoiadores ou incentivadores dessa nossa modalidade e vinha há anos sendo marginalizada, né? Marginalizada que eu digo porque vinha num total desprezo, total abandono, né? Não tinha espaço para a prática e desenvolvimento do basquete, nós não tínhamos apoiadores, nós não tínhamos patrocinadores, então houve uma comoção estadual no sentido de nós intervirmos criando uma chapa de oposição e na criação dessa chapa a gente buscar aí mudanças para o nosso desenvolvimento do basquetebol. Essa mudança ela se faz necessária porque a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do projeto da Liga Cearense de Basquetebol, né, ao lado do Fortaleza Basquete Cearense, né, que é o basquete cearense, ele é o principal responsável pela continuidade da prática e desenvolvimento do nosso basquetebol no Ceará. Como assim? Você pode me perguntar por quê. É porque ele é quem trouxe esperança, ele é quem trouxe vida, ele é quem trouxe visibilidade ao nosso estado, possibilitando a nós, praticantes, amantes da bola ao cesto, né, termos a coragem de continuarmos cavando esse terreno fértil para que nós pudéssemos dar continuidade ao desenvolvimento do basquetebol no estado de Ceará. Um basquete esse que já foi vice-campeão brasileiro, um basquete esse que já foi campeão diversas vezes de Norte-Nordeste, um estado esse que foi revelador de diversos atletas, inclusive de seleção brasileira,
ele não pode hoje ficar atrás de estados que têm um poder econômico menor do que o nosso, um poder de desenvolvimento e prática do esporte menor do que o nosso. Na verdade, nós temos que nos igualarmos a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, em todos os sentidos, porque nós estamos falando da quinta maior economia do Brasil e o basquete do Ceará não pode continuar na situação em que ele estava. Eu toco no ponto da Liga, porque a Liga ela vem há 6 anos desenvolvendo um papel muito importante, tanto na prática do desenvolvimento da base do basquetebol, quanto na manutenção do basquetebol adulto masculino e feminino. Então, isso é uma coisa sensacional, a quem eu devo mandar um abraço enorme ao Peter, né, que é quem está à frente da Liga Cearense de Basquetebol, ao professor Tancredo, né, que também está à frente, e ao professor José Ângelo, que nem está mais morando no Ceará, está na Paraíba, mas que também foi um cara que me procurou e que me mostrou o projeto, que eu disse que estava junto e que nós podíamos sim ali montarmos uma estratégia de darmos andamento à prática e desenvolvimento do basquetebol no estado do Ceará. Tranquilo, Hernando, mas só que para a Confederação Brasileira de Basquetebol, para a CBB, o que é importante é a federação. Tem uma federação em cada estado e essas federações representam o estado do Ceará para a confederação, né? E todos os campeonatos que a confederação promove, os mini, o infantil, o infanto, né? O Ceará não está mais participando há 6 anos. E como é que está o andamento disso? Você tem acompanhado, você que foi candidato contra o Adelso Julião, qual é a perspectiva disso acabar ou não vai acabar e vai passar 10 anos, 20 anos e nós não vamos participar de nada da CBB? A gente acredita também muito que a justiça possa ser sensível com a luta que a gente trava, não com uma pessoa, né, não com algumas pessoas, como foi dito, que era uma briga de dois grupos, nada disso. A verdade é que nós buscamos é que o basquetebol ele possa ter um começo, né, de uma transformação daquilo que já deveria ter sido feito há 20 anos atrás, que é do ingresso da tecnologia, é o ingresso da potencialidade econômica, é o ingresso da construção de um novo cenário do basquetebol do estado de Ceará. Por que isso? Porque nós temos um reflexo do Fortaleza Basquete Cearense do lado. A gente vê que o basquete do Fortaleza, né, consegue alcançar áreas que a gente não conseguia alcançar anteriormente. Mas por que não conseguíamos? Nós não tínhamos organização, nós não tínhamos moral, né, em todos os sentidos, para alcançarmos esses áreas. O basquete excelente veio para nos mostrar que é possível, sim, fazer um basquetebol profissional, organizado, dentro do estado de Ceará. Daí, essa situação encontra-se sob júdice, né, da Federação Cearense de Basquetebol, onde a Confederação Brasileira de Basquetebol não pode intervir até que haja uma decisão judicial, né, para que isso possa acontecer, que a gente possa dar continuidade aos processos. Então, a gente pensando nessa situação, a gente fica muito feliz com o que a Liga vem fazendo, é o que eu digo. A Liga é um oxigênio que foi necessário para esse momento em que nós passamos no nosso basquetebol. É uma rota de fuga que nós encontramos para que houvesse essa prática e desenvolvimento da nossa modalidade, porque senão, com certeza, não haveríamos mais espaço para desenvolvimento do basquetebol, nem teríamos competição e nem teríamos esperança de coisa nenhuma. Então, a esperança continua muito bem plantada e viva dentro das mentes e corações de todos os praticantes, amantes e adeptos do basquetebol no estado de Ceará. Beleza, vou deixar a bola com você, Divar. Hernando, nós fazemos o basquete viver ainda, como você acabou de falar com propriedade aí, que está nos nossos corações, né? Cada um a sua maneira, você tem a sua maneira, você está lutando dessa forma, isso é muito bonito de se ver. E eu também luto, né? Mas da minha maneira, né? Tipo assim, eu promovo, vamos bater uma bola ali, vamos lá, reunir o pessoal, aquela coisa toda, vamos formar um time, como nós formamos um time para participar do brasileiro aí que o Renan fez aqui em novembro do ano passado. Enfim, a tua carreira, como é que começou isso, essa paixão pelo basquete? Conta aí mais sobre isso. Na verdade, Divac, no meados de 1988, eu tentei ser jogador de futebol. Aí tava muitas caneladas no futebol e na escola o professor me apresentou o basquetebol como forma recreativa
E aí eu não sei por cargas d'água que eu comecei a me dar bem pelo fato de eu ter que não ser um craque, nunca fui um grande craque do basquete, mas eu fui um cara que aprendi a estudar muito, né? O professor Oswaldo Veneno da Graça Júnior Campainha, né? Foi quem me ensinou a estudar basquetebol, a ler e ver o basquetebol de uma outra maneira, ver de perspectivas diversas, né? Não só dentro de quadra, mas fora de quadra, e a viver e a respirar o basquetebol durante 24 horas da minha vida. Então, aquela história que nós sempre ouvimos de que o garoto tinha que andar com a bola debaixo do braço, e que o travesseiro do cara era a bola, isso de fato aconteceu comigo, porque eu sou um cara que sempre tive que me aplicar bastante para alcançar voos que eu alcancei, como, por exemplo, sair das quadras de cimento batido do CSU do Conjunto Ceará, né, para ginásios dos Estados Unidos para jogar basquetebol. Não é fácil essa trajetória. Não é fácil essa trajetória de onde eu vim, porque de onde eu vim, é de onde muitos garotos vêm, é sempre dito que a gente não pode, que a gente não consegue. Daí também até se confunde ou se encontra a minha relação com o Instituto de Basquete do Conjunto Ceará, o IBCC. É de mostrar para esses jovens, através do projeto, que eles podem ter sim um sonho de representar o seu bairro, de representar a sua comunidade dentro de competições organizadas, como hoje tem várias equipes que se disseminaram, como é o caso do Rick Jorge, como é o caso do Pantanal, e de diversas outras equipes que estão espalhadas pelo estado de Ceará, como é o caso de Aracati, com o meu parceiro Alex, de Sobral com o Adriano, de Russas com o Marcelo, de Iguatu com o Túlio, de Oroz com o Matheus, e de calcar com o Alexandre. Então, esses são ramificações de ideias de basquetebol. Não quer dizer que o cara tenha que seguir aquilo que eu construí, mas ele conseguiu entender que a ideia é plausível, porque ele conseguiu montar lá na sua comunidade, ou lá no seu município, uma equipe de basquetebol com jovens daquela região, proporcionando a eles uma inclusão, uma participação e uma transformação através do esporte, que é o que nós todos temos que pregar primeiro no basquetebol, que é totalmente amador, né? Então, a partir desse processo é que o cara busca outros áreas, que é da sua profissionalização, que é o do seu sucesso pessoal como atleta, como professor, como treinador, como educador, seja lá como o cara queira, dentro do basquetebol. Hoje a gente tem exemplos de caras que não foram tão bem sucedidos com o basquete, mas é um tremendo fisioterapeuta do basquete. O basquete tem suas lesões específicas. Nós temos vários tendinites, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, devido a lesões. Isso são lesões que devem ser tratadas com cuidado. Então, hoje nós temos fisioterapeutas específicos do basquete aqui no estado de Ceará. Como também temos preparadores físicos. A gente vê aí os masters agora se preparando com todo o gás, com atletas ou ex-atletas de basquetebol que se formaram em educação física e que desenvolvem um plano de aula específico para o master, né? Sem causar ele lesão, sem causar ele aquela hipertrofia que o deixa sem mobilidade, né? Para jogar os campeonatos master de basquete que vai ser agora no Rio Grande do Norte. Então, assim, a minha trajetória, ela é uma trajetória que eu olho para ela e digo assim, pô, fui vencedor, sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Tinha tudo para dar errado e acabei tirando o melhor do pior e me transformei num cara bem-sucedido graças ao basquete, tanto na minha área pessoal, como na minha área profissional, como na minha área esportiva. O basquete foi, bom, assim, o alicerce para me transformar como pessoa, né? Ter acesso a pessoas do alto escalão da sociedade cearense, como também ter acesso a pessoas mais humildes que vêm de origens não tão vistas, né, pelo poder público ou vistas por qualquer outro tipo de instituição que possa fazer com que essas pessoas possam alavancar suas vidas através do esporte. Hernando, me diga uma coisa, eu me lembro que você criou em Fortaleza, quer dizer, promoveu em Fortaleza, o basquetebol de rua, né? E como é que anda isso? Continua o basquetebol de rua? Me lembro que você com o Preto Zezé, que hoje em dia é presidente da CUFA, vocês andavam juntos e você que levou o Preto Zezé para o basquetebol, que o Preto Zezé, que eu me lembro, nem era do basquetebol, foi você que puxou ele para o basquetebol, e você que inventou de fazer o basquetebol de rua em Fortaleza. Uma vez eu até fiz uma entrevista com vocês dois lá para o Top Sport, lá na Beira-Mar, na quadra da Beira-Mar. Como é que ficou essa história? Você continua no basquetebol de rua? Na verdade, assim, o cara que foi pioneiro com a prática de desenvolvimento das modalidades de basquete de rua foi o Marcelo Forte, o professor Marcelo Forte,
numa quadra que tinha lá no Beira-Rio, lá próximo ao Conjunto Polar, onde a tabela era colocada numa linha daquelas que se faz nas casas antigas, né? Com um pedaço de madeira e tinha uma área de basquete. O cara, quando ia fazer a bandeja, ele caía já do outro lado da praça. Então, assim, o professor Marcelo Forte foi um que foi pioneiro e foi que me despertou a ideia de, pô, o negócio é muito bacana, mobiliza e centraliza a prática e o desenvolvimento do basquetebol em forma de uma competição dentro das comunidades, e daí, com isso, eu comecei a desenvolver essas competições em que você, juntamente com a Liga Cearense de Basquete que você fez anteriormente, né, que trouxe até os americanos para desenvolver uma atividade conosco aqui no Ceará, uma troca de conhecimento, desenvolvemos algumas competições chamadas Copa da Integração de Basquete, lá no Conjunto Ceará, que a gente teve a participação de grandes agremiações, como Náutico Café Cearense, Fortaleza, como a própria Unifor, que já teve lá também. Então, assim, a ideia surgiu dali com o professor Marcelo, de fazer com que a prática do basquetebol, que era só um 3x3 de diversão, se tornasse uma competição. Porque aí nós fizemos com duas tabelas, né, com medidas diferentes, com regras diferentes, com linguagens utilizadas pelos jovens dentro dessa prática de modalidade que existe em todo o Brasil, em todo o mundo, mas como competição, a liga de basquete que nós fizemos aqui no Ceará foi a primeira no mundo, né? Não há liga de basquetebol no mundo. Hoje há o 3x3 olímpico, mas que é coordenado, que é regulamentado pela FIBA e que as suas filiadas, como a Confederação Brasileira de Basquetebol, aderiram a esse processo. Mas basquete de rua, a primeira competição a ser feita foi por nós, né, através da Central Única das Favelas, e é o que eu sempre digo, é o que eu sempre prego, a gente nunca faz nada sozinho, a gente agrega. Então, naquele momento, eu tinha o Peixe e o Preto Zezé, ele tinha um anzol, né? E nós precisávamos unir o útil ao agradável para desenvolvermos, através da cultura hip hop, que é o que prega a Central Única das Favelas, a prática de desenvolvimento do basquetebol de rua como forma de aglomerar esses jovens dentro de uma competição organizada e que tivesse processo. Então, nós tínhamos uma seletiva estadual de basquetebol que levava esse jovem ao campeonato nacional, que aí era o Campeonato Brasileiro de Basquetebol. E aí nós criamos um novo processo, que foi o campeão nacional iria participar de uma competição sul-americana, o Sul-Americano de Basquetebol de Rua. E esse projeto ele foi interrompido por questões simples de a confederação querer que a prática do 3x3 passasse a ser coordenada e orientada por ele, né, já que a FIBA regulamentou a prática e desenvolvimento do basquetebol 3x3 não de rua, que é totalmente diferente, né? As regras do streetball é outras regras, outras práticas, outros tipos de desenvolvimento, né? E ainda prega pela questão da inclusão. Então, assim, esse processo, esse projeto, ele teve que ser interrompido da minha parte por ter que participar do processo eleitoral da federação, que não permite que eu esteja agregado a nenhum tipo de agremiação para realizar ou praticar o desenvolvimento do basquetebol. Eu tinha que estar isento desse processo todo, e eu só podia participar de algumas agremiações, como eu estou aqui, inclusive, vestido com a camisa do Guarani de Sobral, foi a última equipe pela qual eu joguei o Master aqui no Estado do Ceará, como atleta. Eu posso participar como atleta, não posso ser coordenador, eu não posso ser ou desenvolvedor de algum tipo de modalidade esportiva. Eu posso ser atleta ou professor de algum tipo de escolinha ou de algum tipo de equipe dentro de alguma competição como técnico, no caso, né? Então, Entendeu? essa modalidade ela anda parada durante um período, mas no período próximo a gente tem tentado alguns parceiros para a gente voltar a retomar, a desenvolver essa modalidade de uma forma diferente, de uma forma mais inclusiva, para que as pessoas possam ter novamente o prazer de sentar numa arquibancada de arena de basquete de rua e se divertir, que essa era a intenção nossa, de fazer com que as pessoas se divertissem e saíssem um pouco dessa sua rotina diária de vida que elas têm. Não é fácil dentro das comunidades, ainda mais com o crescimento da violência no estado de Ceará, como a gente vem vendo. Então, o esporte é, sim, um grande canalizador de vidas. Então, a gente precisa seriamente tratar, sentar com o poder público e mostrar para ele que o projeto de inclusão, ele é, sim, um grande processo de salvação de vidas, aí, principalmente das crianças e jovens do nosso estado, que estão se envolvendo cada dia mais cedo
com a criminalidade, com as drogas e com todo tipo de ação que as organizações que tomam conta da criminalidade se desenvolveram não só no Ceará, mas em todo o Brasil. Beleza. A bola está contigo, Divac. Nando, eu lembro que eu participei de alguns campeonatos lá no Bom Jardim, no Caique. Inclusive, eu joguei numa rua, com a tabela num poste, numa rua, um canalzinho, um córregozinho assim com água passando, e a gente jogando ali nessa inclusão do basquetebol de rua. E eu gostava muito. Joguei no Paulo Salazar também um campeonato, joguei na Arena, teve um campeonato aí na Beira-Mar. Cara, era fantástico. Era um agregado de jogadores, todo mundo se falava, conversava, tinha cultura hip hop, tinha DJ, né? Enfim, era fantástico isso daí. Eu espero que retorne, né? E que eu possa jogar enquanto veterano, porque eu gostava muito, muito. Eu levava meus amigos, rapaz, vamos participar de um campeonato ali, Mina 3x3, não, é basquetebol de rua, é diferente. Jogavam, era muito bom, era divertido, era competitivo, inclusive. Era muito válido isso daí. É, tem previsão de retorno viável, certo? Assim, vamos dizer assim, uma temporada, um ano, enfim. A minha previsão de ter uma nova temporada da prática de desenvolvimento dessas competições de basquete de rua é no ano de 2027. Aí você me pergunta, mas por que, Hernando? Porque assim, existe a necessidade de um grande afastamento do desenvolvimento desse projeto das questões políticas. Apesar de ser necessário o nosso envolvimento com a política, mas há uma grande necessidade de haver um afastamento, ou seja, nós não nos envolvemos em processos partidários nenhum. A ideia é nós sermos ligados ao projeto do basquete, ao projeto de inclusão e ao projeto de transformação, e não estar incluso em nenhum tipo de processos partidários, né? A gente vê essa polarização muito grande no nosso país, há uma falta de entendimento, de compreensão enorme de ambas as partes, e a gente busca, a todo instante, estar muito afastado desse processo partidário, né? A gente quer, na verdade, trazer as duas partes para esse debate, fazer com que esse debate seja de forma pensada nas pessoas e não nos partidos, né? E aí a gente, com isso, pretende, em 2027, criar um calendário curto para que a gente possa se divertir, encontrar os amigos e fazer a resenha do basquetebol de rua novamente acontecer em alguns locais escolhidos pela galera, que é sempre assim que foi feito. E quando você cita que você jogou nessa quadra, né, uma tabela colada no pote, um córrego correndo a céu aberto, no caso é o esgoto, né, que nosso estado, nossa cidade, Fortaleza, é uma das cidades que tem o menor índice de drenagem, ou seja, saneamento básico, que deveria ser uma política pública básica. O nome já diz isso, mas é um dos municípios com o menor é, é, processo de saneamento básico no estado de Ceará, é Fortaleza. Então, ali acontecia, realizado pelo nosso amigo Leonardo Moraes, que está lá no Bom Jardim há anos também, desenvolvendo um projeto com basquetebol de rua, né? É ligado à FIBA, né? Através do 3x3, ligado à CBB. Então, um parceiro nosso também nos ajuda a construir esse processo. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho, a gente vai sempre agregando as pessoas e dando a ela também a visibilidade que é necessária para que ela possa se potencializar na área em que ela pratica e desenvolve o basquetebol de rua ou basquetebol convencional, seja como for. E também no Bom Jardim tem o Elton, que inclusive tem grandes resultados, que é um cara que está aí à frente do BJBC, que está participando da liga, que vai para Sobral, que vai para Juazeiro, que vai para onde for que der as pernas a alcançar. E que até hoje continua sem apoio, que até hoje continua sem incentivo do poder público, mas que, graças a Deus, através da ASPAB, né, que é a Associação de Pais do Basquetebol Cearense, através da Liga Cearense, conseguiu um apoio de ter material, de ter uma estrutura para poder continuar, dar continuidade ao desenvolvimento da prática do basquetebol dele. Mas são dois casos que estão numa área de Fortaleza muito tensa hoje, mas que estão lá acreditando, continuando com o desenvolvimento da prática e desenvolvimento do basquete como forma de ferramenta de transformação da vida de mulheres, crianças e jovens. Inclusive, Fernando, eu soube através de um amigo que trabalha também com esporte e tudo, que a Liga Cearense de Basquetebol, junto com a ASPAB, ela já conseguiu esse ano um aporte de 2,5 milhões de reais, né, para investir no basquetebol, né?
E isso é um bom dinheiro, né? Isso pela Secretaria de Esporte do Estado do Ceará, através do projeto lá, né? Então, eu pergunto a você, você está a par disso e como é que vai ser, como é que esses campeonatos que vão ser viabilizados pela Liga e pela ASPAB, com esse dinheiro todo que foi capitalizado por eles, que eles conseguiram captar junto às empresas e tudo, que já está na faixa de 2 milhões, 2,5 milhões de reais. É um bom dinheiro, já dá para se fazer muito evento, não é isso, Fernando? Eu não estou a par dos valores, nem estou a par dos convênios que foram realizados entre as FAB, a Liga Cearense e as instituições envolvidas. Mas eu ainda acho um valor muito pequeno, muito irrisório. Uma modalidade que é muito cara. O basquetebol é uma modalidade muito cara. Para ter a prática de desenvolvimento do basquetebol, como a Liga Cearense vem fazendo, é um valor muito irrisório, até chega a ser ridículo, porque o basquetebol ele precisa hoje de alugar ginásio, ele precisa de incentivar a prática de desenvolvimento do basquetebol em São Gonçalo, ele precisa desenvolver o basquetebol lá em Juazeiro, ele está desenvolvendo o basquetebol hoje lá em Baturité, ele está desenvolvendo o basquetebol hoje na região metropolitana, ele está desenvolvendo o basquetebol hoje dentro da cidade de Fortaleza, né, como liga. Então, ainda acho um valor muito irrisório. Eu acho que esse valor captado poderia ser um pouco maior para que houvesse um pouco mais de sossego, para que os administradores pudessem tocar e ampliar essa rede de negócios que eles criaram em torno do basquete. Eles são a prova viva de que é possível se fazer uma coisa organizada, uma coisa planejada, se encontrar recursos para se desenvolver isso, se houver uma organização. Então, a Liga Cearense, para mim, é um grande reflexo daquilo de tudo que a gente vinha falando, comentando, brigando, e não fazíamos nada. Hoje, a Liga Cearense é um grande reflexo daquilo que de bom acontece no nosso basquetebol, porque eles têm escolinha de basquetebol em 12 ou 15 núcleos, né, todo patrocinado por esse dinheiro arrecadado. Eles realizam as competições de basquetebol alugando ginásio, porque ninguém cede ginásio aqui em Fortaleza, no Ceará, de graça, a não ser com exceção dos interiores ainda, que ainda cedem porque gostam de ver a sua cidade sendo representada por jovens da sua cidade, mas ainda é um valor muito pequeno se nós pensarmos no estado com 180 municípios, onde há hoje, comprovadamente, 80 deles com a prática de desenvolvimento do basquetebol, né? Em que todos gostariam de estar dentro da Liga Cearense, mas que por não ter apoio do poder público, por não ter apoio das empresas, das indústrias do Estado do Ceará, eles não conseguem fazer esse trâmite, né, de onde estão para onde acontecem os jogos. Então, assim, é um valor que a gente ainda tem que correr atrás demais, porque a gente vê modalidades que são de menor expressão, que não são até nem olímpicas, arrecadar valores muito maiores do que isso que está sendo citado aí. Eu nem sabia desses valores que estavam sendo aí captados pela Liga e pelas FAB, mas é um valor ainda muito irrisório, mas não deixa de ser já um início de alguma coisa transformadora e graças a Deus tudo para o bem. Vamos lá. Hernando, me diga uma coisa, como é que você vê o CFO lá? O CFO, o Basquetebol Centro de Cearense, Formação Olímpica, Centro de Formação Olímpica, né? Que hoje em dia ele só serve mais para aquele pessoal que mora mais ali perto do Castelão, a fazer umas escolinhas, né? De vez em quando tem um jogo lá do Fortaleza, mas ele tem uma estrutura fantástica, né? Com todos os equipamentos mais modernos que tem do Brasil, né? Inclusive, se eu não me engano, o custo dele por mês é de R$ 1 milhão para poder manter aquilo lá, né? E eu pergunto a você, não vejo quase pouquíssimas federações utilizando aquilo, ou quase nenhuma, né? A não ser o basquetebol, que não é federação, a não ser o basquetebol cearense, mas nós não temos um campeonato ali de nada, de corrida, a pista é importada da Europa, não temos um campeonato de natação, a piscina é olímpica, não temos um campeonato de judô, não temos campeonato de voleibol com as quadras internas todas de voleibol, é uma coisa subaproveitada. Mas como é que você vê tudo isso? Me explique aí. poxa, hoje não, há uns 3 anos, eu já moro aqui próximo ao lado aqui do Centro de Formação Olímpica. Fica uns
chega nem a ser 1 quilômetro de distância do Centro de Formação Olímpica. Mas a gente tem que ter entendimento do que é o Centro de Formação Olímpica, para que ele foi construído e para que ele foi criado aqui no nosso estado, né? Esse Centro de Formação Olímpica, nos governos passados, ele tinha o intuito de cooptar os atletas que tinham potencialidades de se tornarem olímpicos e darem a eles estruturas internacionais, como as que você acabou de citar, para que eles se tornassem representantes da nossa seleção em diversas modalidades olímpicas, né? E esses processos, eles requer tempo e requer anos de implantação, por quê? Porque nós nunca tivemos isso no Nordeste, nós nunca tivemos isso no Nordeste, nem de forma pública, nem de forma privada. Esse é o primeiro projeto nesse âmbito, esse é o primeiro projeto com essas intenções, e a gente tem que aguardar passar esses anos para que a gente possa ver e daí fazer uma avaliação se de fato isso serviu, serve ou servirá ainda para o futuro. Mas a minha grande opinião é que, como ele está centralizado em um local hoje e é cercado por diversas comunidades carentes de atividades esportivas de inclusão, eu acho que ele deveria ter esse papel primordial de incluir essas crianças, jovens, homens e mulheres de áreas afetadas pela criminalidade. Ele é cercado por áreas que hoje é dominada e cercada por criminalidade. Então, ele também deveria ter esse papel fundamental, além de transformar atletas que têm potencial a se tornarem olímpicos, mas também de fazer um processo inverso, que é o processo de inclusão. Ele traria muito mais resultados à sociedade cearense, à sociedade fortalezense, nós o conseguíssemos transformar também num processo de inclusão, que é de fazer com que crianças, jovens e adultos, e até idosos também, tivessem acesso a esse equipamento público de grande valor, não só financeiro, mas de valor esportivo para o Nordeste. Ele abriga hoje, né, competições do jiu-jitsu, que não é uma modalidade olímpica, muito fantástica essa ideia. Já abrigou 2 ou 3 competições do UFC, né, internacional aqui dentro dele. Já tivemos shows internacionais com o Roberto Carlos e outras atrações a mais. E a gente também é uma arena multiuso, na verdade, né? E o basquete cearense se usa com muita propriedade. Eu acho justo. É uma competição nacional, é uma agremiação muito grande para o Nordeste, o Fortaleza, o basquete cearense. Então, acho justo ele utilizar aquele espaço. E também a Liga Cearense de Basquete, voltando especificamente para o que nós estamos trocando uma ideia, que é do basquete, a Liga Cearense de Basquetebol Cearense sempre usa para rodadas realizadas lá dentro desse espaço. Não é fácil, porque é uma agenda de negócios que se desenvolve lá dentro, muito grande, mas a liga sempre consegue realizar jogos de basquetebol também lá dentro. Eu acho isso muito importante, é um equipamento muito bom e poderia ser mais bem aproveitado dessa forma, né? Como um equipamento também de inclusão, porque não sei se você sabe, é feita uma avaliação oral com os atletas que se apresentam lá para determinadas modalidades que eles se inscrevem, é feita na verdade é feita uma inscrição, é feita uma prova oral, conversada, depois é feita uma prova escrita, né? E depois é feita uma prova prática da modalidade que aquele atleta se inscreveu. Aí é feita uma avaliação, feito todo esse processo. Se ele for aprovado, ele começa a ter treinamento, a ter um acolhimento pelo Centro de Formação Olímpica. Mas eu acho que esse processo poderia ser muito mais inclusivo, poderíamos ter muito mais resultados humanos do que esportivos, pensando num estado muito pobre nesse sentido, né? De ter onde as pessoas desenvolverem atividades esportivas. Eu estava vendo até um debate recentemente político, um debate político em que o cara criticava a prática do skate, do patins e de uns brinquedos ali na beira-mar, né? O cara criticando. Mas isso se dá e acontece por 2 motivos. Uma questão que nós hoje somos um país capitalista e não queremos admitir isso. Nós sermos um país consumista e também ainda não queremos assumir isso, que somos capitalistas, que somos consumistas, e de ter uma grande aglomeração de pessoas. Então, se eu sou um país capitalista, eu sou um país consumista, num local onde aglomera muitas pessoas do nosso estado, de estados vizinhos e até internacionais, por que eu não vou botar um negócio para me sustentabilizar ali? Então, os caras montaram um negócio
simplesmente para ganhar dinheiro no local onde se dá muito dinheiro, onde se movimenta muito dinheiro. É o coração da economia do estado do Ceará está na beira-mar de Fortaleza. Então, isso mostra que nós, às vezes, caminhamos por locais ou por lugares que nos deixa a desejar. Isso é informação a isso. É um grande equipamento, um grande pensamento dos nossos políticos do estado do Ceará, mas que, infelizmente, não atende aí 30% que poderia atender se fosse um processo mais de inclusão do que de transformação olímpica. Tranquilo, essa é a opinião do Hernando, então. Vamos continuar perguntando para todos os nossos próximos entrevistados, se eles forem de Fortaleza, se eles têm a mesma opinião, né? O Thales já tem uma opinião diferente, né? Ele acha que seria mais para uma formação mais voltada para a Olímpica, né? Para, como está dizendo, Centro de Formações Olímpicas. Até porque, para esse pessoal, para fazer uma inclusão de outros esportes, nós temos vários outros centros aí do governo do estado, né? Várias abertos aí em Fortaleza, vários outros centros que podem fazer essa inclusão, né? Em vários bairros diferentes da cidade, né? E é um centro de formação olímpica, ele é muito caro, né? Ele sai, se eu não me engano, por R$ 1 milhão por mês para manter, que ele paga, se eu não me engano, ao Dragão do Mar. Mas isso a gente vai comentar nos próximos programas. Nós vamos fazer uma entrevista com o pessoal do Dragão do Mar. Vamos fazer uma entrevista com o secretário de esportes também, né? Não é isso, Divac? Para saber como é que anda esse funcionamento. Até porque, Hernando, quando fizemos o campeonato aí do Campeonato Nacional de Basquetebol aí, que veio gente de todo o Brasil, veio gente do Paraná, veio gente aí do Maranhão, veio gente do Rio de Janeiro, veio de todo canto participar. Nós tentamos, como você disse, é muito difícil conseguir quadras em Fortaleza, ginásio, para você fazer eventos, né? O pessoal não quer ceder de jeito nenhum. Até pagando, o pessoal não quer ceder. Então, o que acontece? Lá no Centro de Formação Olímpica foi tentado, lá com o pessoal do Dragão do Mar, e eles cobraram por um dia a quadra lá, o valor irrisório de R$ 15 mil para você utilizar a quadra por um dia. Tá entendendo? Então, pô, se isso é feito, se o Ferrugem Feitosa, no meu tempo lá, quando eu tive com o Ferrugem, isso aí o Ferrugem me mostrou morto de alegre. Renan, nós vamos fazer isso aqui para as federações usarem, para todo mundo usar, vai ser um negócio aberto, vai ser um negócio não só para shows, né? Porque show já basta do Paulo Sarazate, que a gente nunca consegue para nada. Sempre tá com show de igreja, show de não sei de quê, show daquilo, show daquilo. Então o Ferrugem era muito contente com isso, dizendo que seria aberto a todas as federações, que as federações usariam, que tal. E o Dragão do Mar vem de lá, quer cobrar por um dia, uma quadra, R$ 15 mil de uma associação ou de uma federação. Qual é a associação em Fortaleza que tem R$ 15 mil para pagar numa quadra, num ginásio por um dia? Isso não existe, fora, acho que nem no Sul o pessoal não tem dinheiro para fazer isso. O que você acha? Esse valor, né, de fato, é um valor absurdo. Pensando que você está num estado em que os espaços públicos, né, são muito limitados, são muito poucos espaços públicos, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas e uma quantidade muito pequena de espaço público. Você citou aí que o Estado tem diversos projetos, beleza, mas não com o mesmo valor de investimento. Valores menores, bem menores, né? Em situações bem precárias às vezes, né? Não em situações tão de excelência como é o centro de formação olímpica. Esse valor de 15 mil por dia no aluguel de uma quadra é coisa que é para poder afastar quem está afim de fato fazer com que as coisas se desenvolvam lá dentro, sem ser as que estejam do Estado, né? Porque é um valor que não tem como federação nenhuma ou associação nenhuma no Estado do Ceará de pagar 15 mil por dia para poder usar um espaço como aquele. Eu nem sei como é que funciona essa aliança basquete cearense Fortaleza com o estado do Ceará, mas acho que deve ser patrocínio, deve ser parceria, eu não sei como é que funciona muito bem essa negociação. Mas se for de fato 15 mil por utilização, eu acho um valor muito alto, né? Pensando naquilo que deveria ser o papel primordial do Estado e do Centro de Formação Olímpica, que era o desenvolvimento das modalidades olímpicas e esportivas, né? Da inclusão das pessoas, porque a gente tem muito pouco entendimento na área do esporte no Ceará, tem muito pouco, né? E quando se tem,
se torna muito inviável pelos horários, pela distância, pela mobilidade urbana que se é prestada em nosso estado, em nossa cidade. Então, a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade nas políticas que se desenvolvem no nosso estado. Até porque, quando você fala do Perrusso, que para mim foi um cara extraordinário à frente da Secretaria de Esporte, você fala de um cara que tem ideias assim extraordinárias, que tem ideias extraordinárias. E que a gente também está falando de uma gestão passada. Eu não sei qual é o grau de preocupação, não sei qual é o grau de transformação desse atual governo, a gente não sabe. É um governo que meu ponto de vista pessoal, eu acredito que está meio perdido e meio focado somente na criminalidade. Ele só foca em segurança pública, em concurso para segurança pública, em recurso para segurança pública, que é isso para segurança pública. Então, assim, eu não vejo esse governo pautar outras coisas essenciais para a sociedade. Uma questão do desenvolvimento econômico, que é muito importante, uma questão da cultura, que é muito importante, uma questão da prática do esporte, também é outra coisa muito importante, uma questão da educação, não sei onde é que ele quer deixar, em que ponto ele quer alavancar a nossa educação no estado do Ceará. Então, assim, é um governo muito fechado, né? É um governo que o que está lá no site expresso não traduz aquilo que a gente está vendo na prática, o que pelo menos eu estou vendo aqui na prática, né? Então, eu acredito que esse valor é um valor muito fora de uma realidade a qual nós nordestinos, nós cearenses, é, tenhamos a condição de pagar isso diariamente. Eu pensei que isso fosse por mês, né? O cara usar 30 dias, mas por dia é um valor realmente muito absurdo, né? Chega a ser até assim, ridículo, para não dizer que é cômico a situação em que se coloca para que não se utilize um espaço que fica fechado quase que 12 horas do dia, né? Ele é fechado durante 12 horas e abre durante 12 horas. Se eu fosse o secretário de esporte do estado do Ceará, aquele centro de formação olímpica funcionaria durante 24 horas, com parte de Tranquilo, desenvolvimento de todas as modalidades que podem acontecer. tranquilo. Divac, vou deixar o microfone aí para você, que nós temos mais um minuto aí para você finalizar com o Hernando e agradecer a ele tudo, né, para a gente. Eu só queria agradecer ao Hernando a prontidão aí de falar com a gente. A gente teve uma pré-reunião, conversei já com o Hernando sobre isso. É bom revê-lo, quero vê-lo em quadra no próximo sábado, se possível for, lá no nosso projeto do BNB. E agradeço a predisposição de estar conversando com a gente aqui. Eu também tenho que lhe Pois é. agradecer muito, meu querido amigo Hernando. Tenho que lhe agradecer e deixar o microfone aberto para você finalizar. Na verdade, eu quem agradeço aí o convite aí do presidente, né? Eu sempre o chamo de presidente, porque você esteve à frente de vários projetos muito importantes que o nosso basquetebol no Ceará teve. Então, a gente não pode deixar de esquecer que você é um cara que sempre plantou, né, é, o desenvolvimento do nosso basquetebol no estado do Ceará, mesmo morando nos Estados Unidos, como eu vejo muita gente criticando e falando, eu quero morar nos Estados Unidos, isso aqui, mas está sempre preocupado, sempre olhando para o basquetebol de onde você saiu, de onde você fez parte durante muitos anos. Então, você é um cara muito importante para a parte do desenvolvimento desse nosso basquetebol. Agradecer também ao Fernando Divac, um cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, não só de hoje, mas desde a época dos confrontos que havia lá na Escola Técnica, né, que hoje é Instituto Federal, né? Então, agradecer demais, mandar um grande abraço para ele, mandar um grande abraço para todos os ouvintes do Top Forte, né? Dizer que é um programa que abrange, né, toda a região cearense e você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo pela internet. Agradecer a toda a equipe aí, mandar um abraço a todos os envolvidos aí, direto e indiretamente. E agradecer a todos os nossos parceiros, né, e amigos aí espalhados por todo o estado do Ceará. Né, como eu já falei anteriormente, né, o Adriano lá em Sobral, o Alex lá em Aracati, o Marcelo em Russas, o Túlio lá em Guatu, o Alexandre em Calcaia, o Matheus em Oroz, o Lila Quinto lá no Henrique Jorge, em Fortaleza, né, o professor Elton lá no Bom Jardim, o Leonardo Moraes no Bom Jardim. Então, assim, o professor Marcelo Forte lá no seu Polar, no Conjunto Polar. Então, assim, ao Wander Alencar, que é um parceiro nosso, que fica aqui na Sapiranga. Então, assim, a toda essa rapaziada e a todos que possa ter esquecido, um grande abraço a toda a família do basquetebol do estado do Ceará. Eu quero dizer que eu sou muito grato ao basquete, não tenho nada a reclamar do basquete, pelo contrário, eu sou sempre grato a tudo que o basquete me proporcionou e eu espero retribuir isso em breve a todas essas pessoas aí, se Deus permitir,
e se a justiça nos ajudar, como presidente da Federação de Basquete do Estado do Ceará. É isso aí, Hernando. Muito obrigado pela sua participação. E, Divac, próxima vez eu vou tentar tudo para fazer uma entrevista lá com o juiz. Esse juiz que retém o processo, esse processo que tem há 6 anos na mão desse juiz, dessa eleição da Federação Cearense de Basquetebol, que está sub júdice, prejudicando a todos os atletas do Ceará, certo? Então, o programa Top Sport vem ficando por aqui. Um grande abraço em todos os nossos telespectadores. Não se esqueçam de assistir todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, no canal 15 da NET, da Multiplay, também passado pela Alaris e pela Combo Brasil, para todas as antenas parabólicas do Brasil, e também pelo nosso YouTube, que tem o nosso amigo Divac no controle, que vai para todo mundo. Obrigado, Divac, obrigado, Hernando, mais uma vez, e boa noite a todos os nossos telespectadores. Top Sport transmitido pela Multiplay, canal 15 NET, Alaris, com Brasil e YouTube. Jogo aqui do Fortaleza, ao meu lado, Alberto Bial. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, tá, Alberto? Vamos falar sobre a expectativa do jogo de hoje, tá? A importância desse jogo, né, para a classificação aí do Fortaleza. E se você acha que a influência de estar em casa ajuda, né, potencialmente ao placar. Várias situações, circunstâncias que vieram favoráveis nesse primeiro tempo de jogo. O time adversário, ele veio um pouco soberbo. Veio achando que o jogo já estava ganho antes de terminar o jogo. O que aconteceu? O nosso time se encheu de brilho, está jogando com uma personalidade muito forte e deixou o jogo a um ponto, entendeu? Não tem diferença. Então, essa personalidade do nosso time, ela sendo mantida no segundo tempo de jogo, nós temos grandes chances de sair com uma vitória muito importante para a nossa equipe. Estratégias aí já podem ser faladas para a possibilidade do Fortaleza nos playoffs? Não, eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. No esporte eu aprendi isso. Esse jogo de hoje é muito importante. A viagem para São Paulo contra São José e Mogi são 3 jogos que a gente está encarando com muita responsabilidade e muita importância. E o basquete cearense, ele está sempre jogando com alma. O basquete cearense sempre mostra e dá um exemplo para a sociedade do estado do Ceará muito bacana. Então isso está acontecendo novamente hoje e me deixa muito orgulhoso. É isso que mostra e comove também ainda mais a confiança da torcida, né? Exatamente, porque quando os resultados não acontecem, o brasileiro tem uma
uma forma de agir que só gosta quando está ganhando. E muitas vezes não dá para ganhar. E um campeonato muito equilibrado. Mas o nosso time é muito forte. E quando chegar no momento decisivo da competição, nos playoffs, a gente espera que a gente esteja bem colocado lá e a gente possa fazer o resultado que a gente merece. Que o estado do Ceará merece, que o Fortaleza Basquete Cearense merece. Que é o resultado lá nas cabeceiras. Assim como está acontecendo hoje. Exatamente. O basquete que nós estamos jogando hoje é exemplar. Ele foi calculado, ele foi dentro de uma estratégia que foi adotada que deixou o time deles, como eu falei com vocês, assustado. E o que é importante agora é manter essa estratégia e manter essa personalidade, esse comportamento que o time demonstrou no primeiro tempo de jogo. Tá nota 10. Vamos manter isso.
de jogo já, aqui, né? Apesar do placar, parabenizar a Fortaleza hoje. Eu acho que conquistou novamente, pôde conquistar ali a confiança da torcida. Qual a expectativa do jogo, a visão do jogo que você teve hoje? E o que é que você acha que pode ser ter contribuído ou ter investido nos próximos jogos aí no futuro? Eu acho que nem você falou, a gente mostrou que a gente tem garra, tem basquete. Franca soube fechar o jogo, eles são um time de muita qualidade. Praticamente todo o time é seleção brasileira, então nós fizemos um jogo muito competitivo, estava empatado no último quarto. Eles meteram umas bolas na qualidade deles, então a gente mostrou que a gente pode jogar com qualquer um. Acho que a gente mostrou isso contra o Minas aqui em casa também, mostramos contra o Flamengo fora. Agora a gente tem que só amadurecer um pouquinho nesse final de temporada para conseguir fechar os jogos um pouquinho melhor. Eu acho que defesa, ataque, o que é que você investiria aí nos próximos jogos? Eu acho que a nossa defesa foi muito sólida hoje. Apesar de eles terem feito 83 pontos, eles fizeram 83 pontos difíceis. Então é só ter um pouquinho mais de cabeça no ataque, saber que a gente quiser explorar no ataque. Então, só ter um pouquinho mais dessa maturidade para fechar o jogo. Obrigada, então, tá? Final do jogo, um jogo disputado. A gente teve ali um jogo acirrado, apesar do placar agora, que não teve muita diferença. Fortaleza mostrou, né, para que veio jogar hoje, com ataques bem ostensivos com o adversário. O que é que você fala sobre a expectativa dos próximos jogos? Ataque mais defesa? Qual a tua visão do jogo de hoje? Cara, hoje o jogo nós jogamos num nível bem alto e lógico também que Franca é uma das principais equipes, se não a melhor equipe do Brasil, e também jogou num nível alto, acho que jogo bem equilibrado. Tô muito orgulhoso dos meninos pelo trabalho que eles vêm fazendo. Acho que é um momento do campeonato importante, a gente tem 5 jogos a mais e para essa reta final com chance de classificação, de playoff, e a gente vai atrás disso. Então, torcida ainda aí na esperança, né, do Fortaleza. Sempre. Torcedor tricolor, esperança é a última que morre. Então a gente está sempre lutando e temos condições. E hoje o jogo mostrou exatamente isso, a esperança de novo no time, na classificação, na esperança de novo na torcida estar participando, né, presente nos próximos jogos. Exatamente, a gente tem jogos agora aí para fazer fora de casa, que são importantes também, adversários diretos. E vamos com tudo, vamos para cima. Final de campeonato agora tem que ser fortalecer esse macho agora. É isso aí. Tá nessa vibração. Free audio post-production by alphonic.com.